Nós vamos começar, hoje eu vou falar de um assunto bem difícil, mas eu vou começar assim, trazendo um pouquinho para vocês como que isso atua na vida da gente. Eu vou falar sobre pecados sexuais. Aí vocês vão dizer, nossa, mas como que ela vai falar sobre isso? Mas vocês vão entender. Vou falar um pouquinho para vocês, tá? Sobre a questão dos espíritos familiares. Aqueles espíritos que estão de geração em geração. Vocês sabem o que é iniquidade? Alguém sabe o que é iniquidade aqui? Qual é a diferença de pecado? Pecado é um pecado só. Iniquidade é pecado sobre pecado. Se uma geração não pede perdão por aqueles pecados, aquele pecado continua. Até que venha uma geração, vocês escolhidos aqui, que peçam perdão pelos pecados de tudo que veio da sua família e também na sua vida. Isso é iniquidade. Pecado sobre pecado. E o espírito familiar, ele atua muito sobre isso. A Bíblia tem vários exemplos sobre espíritos familiares. Eu não vou entrar profundamente, mas eu preciso trazer sobre isso, tá? Para vocês. E em Gênesis 30, vocês não precisam abrir, tá? Em Gênesis 31, desculpe. Quando Labão vai interrogar, né? Porque Jacó fugiu com as suas filhas, ele vai interrogar e Raquel levou o quê? Os ídolos. Quem eram os ídolos? Os ídolos eram espíritos familiares. E ele diz assim: e agora se querias ir embora, porquanto tinha saudades de voltar à casa do teu pai, por que furtaste? E agora que nós vamos começar a entrar. Existem famílias que existem um espírito de divórcio, de adultério, de prostituição. Então o bisavô era adúltero, o avô era adúltero, o pai se torna adúltero. Aí a pessoa se converte, vem para a igreja, mas ela não tem esse entendimento. E passado alguns anos, ela cai no mesmo pecado. Eu quero que vocês entendam, de modo algum, te exima de ter cometido aquele pecado. O pecado passa pela tua vontade, você pecou porque você quis. Mas existe uma atuação demoníaca numa família que é adúltera. Geralmente, a questão da prostituição e do adultério, ela está ligada à feitiçaria, e nós vamos entender por que hoje. Eu vim até de bandeira, o meu marido veio de verde, e eu vim de amarelo. Mas por quê? Porque no nosso país existe um espírito de sensualidade, um espírito de prostituição muito forte que atua na nossa nação. E atinge o quê? As nossas famílias. Eu quero que vocês entendam isso. Atinge as nossas famílias. A feitiçaria está profundamente ligada, tá? À questão da prostituição. E eu vou ler um texto que muita gente conhece. Até vou ver aqui, porque para ver bem grandinho, porque eu não enxergo aqui, né? Oséias. Eu queria que vocês abrissem Oséias 4, 6 a 14. Muita gente conhece esse texto, Oséias 4, 6 a 14. Só que nós lemos só o início dele. A gente não lê tudo. Vamos lá. Vamos abrir. Hoje nós vamos ter muita consulta da palavra de Deus. Para não dizer assim, a pastora é louca, ela inventou essas coisas. Não, nós vamos pela palavra de Deus. Oséias está lá no finalzinho do Velho Testamento, tá? Lá no finalzinho, para quem não sabe onde é que é. O celular é mais fácil, né? Oséias 4, versículo 6. Que diz o seguinte: o meu povo foi destruído, porque lhes faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que não esqueceste da lei do teu Deus, esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Gente, isso é muito forte. Depois diz ali: como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Isso é horrível. Aí depois no versículo 9 diz o seguinte: por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, dar-lhe-ei a recompensa das suas obras, comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor. A luxúria, o vinho e o mosto tiram o coração.
O meu povo que consulta a sua madeira. O que é madeira? É ídolos, é santos, é estátuas. É o nosso povo brasileiro, né? E a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Aqui está falando de dois tipos, eu entendo, de prostituição: a prostituição por si só e a prostituição de não adorar somente a Deus como verdadeiro, adorar outros deuses. Sacrificam sobre os cumes dos montes. Nossa, vocês vão ali perto de onde eu moro, é cheio de obras de feitiçaria, nem é nos montes, é nas encruzilhadas. Queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do álamo, do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso as vossas filhas, olha o que diz aqui, se prostituem, as vossas noras adulteram. Eu não castigarei as vossas filhas quando se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será o quê? Transtornado. Nossa, isso é muito forte. O povo que não tem entendimento será transtornado. O que nós temos no nosso país aqui? Eu já falei um pouquinho sobre isso quando eu falei sobre a feitiçaria. Quando os portugueses chegaram aqui, a maioria eram homens que deixaram as suas famílias em Portugal, ou vieram solteiros, e se prostituíram com as índias. Começaram a ter filhos, né? Filhos sem bastardos, filhos que não eram de casamentos. Depois chegaram os escravos, eles vieram com as suas famílias, mas também houve prostituição. E nós sabemos a história que os senhores de engenho, os senhores das terras começaram a ter filhos com essas escravas, mas também sem o casamento, sem a bênção de Deus. Então, junto com a feitiçaria que está no nosso país, né, se instalou o quê? Um espírito de prostituição, de sensualidade. A sensualidade e a prostituição, elas andam, como fala aqui em Oséias, junto com a feitiçaria. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade aqui de viajar para fora, em nome de Jesus, que todos um dia saiam, para vocês verem como é complicado quando tu volta. Tu te assusta, porque tu te acostuma com a vestimenta das pessoas. A gente se acostuma, você se acostuma com quem está sentado ao seu lado, com a roupa que você usa. Mas quando você sai do país, não que não existe pecado nos outros lugares, mas você se assusta quando você chega no aeroporto e você começa a olhar as roupas das pessoas aqui. Por isso que aqui acham que é tudo um oba-oba, que vale tudo, porque é de assustar. Eu me lembro que uma vez eu cheguei e eu olhei no aeroporto e falei, meu Deus, o que aconteceu com essas pessoas? Por que elas estão com tão pouca roupa? Mas naquele momento eu falei, nossa, eu voltei para cá. Então as mulheres usam poucas roupas porque elas nem percebem. Existe um espírito de sensualidade, um espírito de prostituição no nosso país. E isso tem agido diretamente na nossa igreja. Tem trazido pecado, e onde está pecado não tem bênção. Ah, mas o que tem que ver isso com a libertação? Tudo. Como é que Deus vai te abençoar? Libertação é confissão de quê? De pecados. Libertação é confissão de pecados. Então eu quero trazer alguns exemplos para vocês, agora práticos, mais práticos. Antes disso eu queria salientar o versículo do Salmo 42, versículo 7, que diz o seguinte: um abismo chama outro abismo. Então a feitiçaria chama a sensualidade vai chamando uma coisa, vai chamando a outra, e vai destruindo os casamentos. O objetivo de Satanás, eu quero que vocês entendam, o objetivo maior de Satanás é ter famílias destruídas. Porque se ele destrói uma família, ele destrói a base da igreja. A família é a base da igreja. A família é a base da igreja. Família só com o pai, família só com a mãe. Família, muitas vezes, que não tem pai nem mãe, é só os filhos, são criados pelos avós. Não que não possa ter, claro, Deus abençoa todos, mas o objetivo de Satanás é ter uma família totalmente que não seja normal. Esse é o objetivo de Satanás. Então, quando o diabo começa a atacar a sua casa, quando ele começa a atacar a sua família, você tem que entender que mais que o seu casamento, existe um objetivo, que é destruir a igreja. É destruir a igreja. Eu não vim aqui trazer condenação para ninguém.
Eu vim aqui apenas mostrar como nós devemos nos posicionar como igreja, como nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados. Quando eles estavam ministrando louvor aqui, eles falaram: se meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se converter dos seus caminhos maus, se arrepender. Quando a gente se arrepende desses pecados, tira a legalidade do diabo fazer o quê? Atuar na nossa vida. Então, se tem um espírito, se você já identificou na sua família, olha, não tem família normal na minha vida. Não, meu pai nunca foi casado com a minha mãe, minha avó nunca foi casado com meu avô, meu bisavô nunca foi casado com a minha bisavó. Você já identificou um pecado que está de geração em geração. E hoje é o dia de você pedir perdão por isso. E vai encerrar hoje isso sobre a sua família. Daqui para frente não vai ser assim. Amém? Se você já identificou o número de divórcios, eu posso falar, na família... Numa parte da minha família existe um grande número de divórcios. Um grande número de divórcios. E nós já identificamos isso. E estamos sempre vigiando e orando por isso, para que isso não chegue na nossa casa. O espírito familiar, só para que eu esqueci de trazer esse exemplo para vocês, o espírito familiar, ele pode atuar na vida de uma família sem ter pecado, viu? Porque ele quer permanecer ali. Mas ele entra e destrói quando nós abrimos para o pecado. Eu vou dar um exemplo bem rápido do espírito familiar, que o meu pai sempre conta nas ministrações, nos Liberta-me, que é o meu irmão, ele amava tomar banho. E um dia, ele não queria mais tomar banho de jeito nenhum. E a mãe botava na banheira, não me lembro até hoje, eu sou 5 anos mais velha que ele, a mãe botava ele na banheira, assim, na cozinha, porque ele molhava tudo. Ninguém botava ele dentro daquela banheira. Aí o pai foi viajar e a minha mãe, Deus trouxe a memória da minha mãe, que o meu bisavô era um judeu abençoado, mas ele tinha um monte de maldição. E ele morreu podre, sem querer tomar banho. Era um espírito. E quando a minha mãe percebeu aquilo, ela repreendeu na vida do meu irmão. E o meu irmão voltou a tomar banho normal. Vocês estão entendendo? Não tinha pecado ali, mas o espírito familiar estava ali querendo incomodar. Depois a minha filha, uma das minhas filhas foi atacada por isso. Depois a minha sobrinha também passou por isso, mas a gente já sabia e mandava embora. Mas quando tem pecado, quando você abre a porta, aí ele faz a festa. Porque ele quer permanecer na sua família. Ele foi designado para estar ali. Vocês conseguem entender o que é um espírito familiar? Um espírito de destruição, um espírito de divórcio. É isso, é um espírito. Ele quer estar ali, não interessa. Se ele achar uma brecha, ele vai entrar. Então, talvez muitos aqui já tenham identificado na sua família destruição. Mas hoje é o dia de encerrar isso na sua vida e da sua família. Abençoar os seus filhos que tem para frente. Né? Hoje nós vamos encerrar um momento de iniquidade nessa área de prostituição. Eu quero trazer uma coisa muito importante aqui. O entendimento, eu preciso trazer. Preciso. O sexo é uma aliança, gente. O sexo é uma aliança de sangue. Tanto que Salomão, no final da vida, se ralou, né? Porque ele começou a casar com mulher de tudo que é povo. E ele trouxe muita maldição sobre a vida dele. Né? O sexo é uma aliança. Se transmite demônios pelo sexo? Se transmite. Então, se você está tendo um relacionamento sexual ilícito, você está recebendo os demônios daquela pessoa. Sinto muito te dizer, eu não tenho uma boa coisa para te falar. Eu preciso falar sobre isso. Por que Deus instituiu o casamento? Eu já vi muitas pessoas dizerem, Deus não precisa do papel. Mas a Bíblia diz que tudo que ligardes na terra, será ligado no céu. Então, o casamento, gente, é uma forma de proteger a sua família. É uma forma que não vai ser somente isso, mas é um muro que você constrói, que quando o diabo vier atacar a sua família, você vai ter aquele muro e Deus vai dizer, não, olha ali, ó. Ele também tem uma aliança comigo, mas ele tem uma aliança na terra. Então, se algum de vocês aqui, eu tenho ouvido muito nas ministrações isso, e eu precisava trazer, eu vou deixar o pepino depois na mão do pastor Felipe e da Priscila. Mas, eu tenho medo de me casar no papel. Não tenha medo, querido. Você vai trazer proteção para a sua família. Você vai abençoar a sua casa. Você vai sair da desobediência com Deus. Se você está em desobediência com Deus, você está trazendo maldição para a sua família. Você não pode nem pedir oração aqui para Deus te abençoar num trabalho, para Deus te abençoar, porque você não quer obedecer. Vocês conseguem entender? O casamento, a cerca do casamento, o muro,
É Deus quem dá para nos proteger. O sexo dentro do casamento não é porque Deus é ruim. Deus não é ruim. É para nos proteger. Vocês conseguem entender? Da mesma forma, tem me chegado muitos casos, não só um, mas vários casos, eu tenho ouvido. Ai, pastora, eu não quero me separar dele no papel, ou dela no papel. Também já me aconteceu. Mas o fulano já está há 4, 5, 6, 7 anos com outra pessoa, já tem até filho. E a pessoa está ligada espiritualmente com aquela pessoa. Está trazendo maldição sobre a vida dela. Vocês conseguem entender? Não é um papel que vai mudar, vai trazer um marido de volta ou uma esposa de volta. Não é um papel. É a sua fidelidade a Deus. E se for da vontade de Deus reconstruir aquele casamento, não vai ser um papel. Pelo contrário, aquilo ali acaba te trazendo maldição sobre a tua vida. Eu e a Kátia conhecemos 2 casais, né, Kátia? Muito conhecidos de pastores, muito queridos, que trabalham com casais. Um deles ficou divorciado 4 anos. E Deus restaurou a vida deles. E não foi um papel que modificou aquela situação. Foi a vontade de Deus para o arrependimento dos 2 perante Deus. Vocês conseguem entender? É o arrependimento. Então, o papel faz parte. Mas ele também pode, se a pessoa já foi embora há muito tempo, por que você vai continuar a querer segurar um papel? Não é o papel que vai mudar a situação da sua vida. Tá? Eu precisava trazer isso. Isso é muito importante. Outra coisa, eu preciso falar, é uma igreja de jovens, né? Eu sei, eu já passei por isso, mas a Bíblia não mudou. A Bíblia é a mesma ontem, hoje, até mesmo agora nós estamos vendo um vídeo sobre Israel, e ela mostrou a Bíblia mais antiga do mundo, que é exatamente igual à Bíblia que nós temos hoje aqui. Então a Bíblia é a mesma. Então o pecado é o mesmo. Só que eu tenho ouvido muito assim, essa Bíblia aqui, ela está ultrapassada. O que tem de pecado aqui não serve mais para mim. Não, Deus estava errado. Eu tenho ouvido isso. Eu tratei uma moça durante 8 meses. E infelizmente eu caminhei ela para uma psicóloga cristã, e a psicóloga cristã despregou tudo que eu falei. E disse para ela assim: não, tu pode fornicar. Isso aí, Deus está ultrapassado. Se fornicar não é mais pecado, então roubar não é mais pecado, adulterar não é mais pecado. Opa! E Jesus morreu na cruz há 2000 anos, então já está ultrapassado, faz 2000 anos. Vocês conseguem entender a mentira do diabo? Se nós começarmos a ceder que cada pecado que está aqui não é mais pecado, o diabo vai acabar, vai vencer a igreja, e não a igreja vencer, porque vai haver pecado. Fornicação continua sendo pecado. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8. 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8. Eu vou trazer alguns versículos para vocês entenderem a profundidade. 4, 1 a 8. Que cada um de vós saiba possuir o vaso em santificação e honra, não na paixão da consciência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Gente, é muito forte, muito forte. Vamos abrir outro texto, 1 Coríntios 6,15. Eu quero que vocês leiam, para vocês entenderem a dimensão disso. 1 Coríntios 6,15. Primeira Coríntios 6, versículo 15. Eu vou ler o 13 também, 1 Coríntios 6, tá? O versículo 13 diz o seguinte: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, não aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor. E o quê? E o Senhor para o corpo. E no versículo 15 diz o seguinte: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque se diz, serão os dois uma só carne.
Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir, está escrito aqui, ó, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós teríamos outros textos para trazer sobre isso, mas isso é muito sério. Uma outra coisa que até eu estava comentando esses dias, até com a Tercele, que trabalha com a gente, é que eu vejo muito isso também, e eu preciso falar, é uma igreja de jovens. A pessoa se casa para não continuar no pecado. Não, eu vou me casar porque eu estava levando uma vida errada. Mas o papel, gente, não anula o pecado. Você tem que pedir perdão do pecado que você cometeu antes. Não é um papel que vai anular o que ficou para trás. A partir dali, você está vivendo uma vida certa. Mas e o pecado que ficou para trás? Você não vai pedir perdão? Vocês conseguem entender? Existe pouca clareza, pouco ensinamento sobre isso. E depois as outras coisas na vida não prosperam. Mas não vão prosperar. Porque há pecado. E aonde há pecado, Deus não está. Mas tem uma boa coisa que a Bíblia diz: confessai os pecados uns aos outros, né? Para seres perdoados, e a sua oração já é justa e eficaz. Então, se você vê isso na sua vida, se você vê isso na sua família, hoje é o dia de encerrar esse episódio. Amém? É uma palavra dura, mas eu precisava trazer. Não precisam abrir. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 a 5 diz o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual, como cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa, honrosa, não dominado pela paixão dos desejos desenfreados, como os pagãos, que desconhecem a Deus. Amém? Vocês conseguem entender isso aí? Conseguem entender como é que funciona o pecado? Então isso é muito sério, isso traz maldição sobre a sua vida. A área sexual, eu acho que é uma das áreas mais difíceis no mundo todo. E aqui no Brasil, por causa da ação demoníaca, desse espírito de sensualidade que existe sobre o nosso país, é muito mais forte. Muito mais forte. Eu queria trazer uma outra situação também, que o Espírito Santo estava me ministrando sobre isso. E eu estava em dúvida se eu deveria trazer ou não, mas é muito pertinente. Eu quero trazer uma situação chamada encantamento. Alguém já ouviu falar sobre essa palavra? Encantamento? A gente já ouviu falar, né? Você já ouviu falar assim: nossa, ela está encantada por ele. Ou ele está encantado por aquela mulher. Mas nós temos um exemplo muito claro na palavra de Deus, que foi Sansão. Sansão sofreu o encantamento. Alguns escritores chamam isso de, principalmente em inglês, espírito de Dalila. Espírito de Dalila. Pela bruxaria, tá? Esses demônios são da alta magia, eles entram na vida de uma pessoa para destruição. Para destruição. Eles levam à depressão e até à morte. Agora eu vou trazer isso para nós, cristãos. Vocês já não viram muitas pessoas dentro da igreja, uma mulher, um homem se encantar por alguém e aquela pessoa vai de mal a pior e todo mundo está vendo que não vai dar certo, que a pessoa está entrando num buraco e você não consegue tirar aquela pessoa? É bem comum, né? Isso se chama espírito de Dalila, é um encantamento. Sansão passou por isso. O encantamento, ele veio, sabe para quê? Para destruir a sua aliança com Deus, meu irmão, minha irmã. Para denegrir a sua imagem, para tirar você do centro do propósito de Deus. Quando ele age na vida de um cristão, é para tirar você do centro da vontade de Deus. É para quebrar a sua aliança com Deus. Ai, pastora, mas de repente ele vai ser vontade de Deus. Querido, Deus não vai colocar alguém na sua vida para destruir a sua vida. Quem coloca é o diabo. O diabo que veio para matar, roubar e destruir. E todo o pecado, a questão do encantamento, ela começa com a principal habilidade de Satanás, que eu tenho que falar, que é o engano. É o engano. O encantamento, a pessoa se apaixona pela outra pessoa e ninguém vê, diz assim, mas meu Deus, como é que aquela mulher pode se apaixonar por aquele homem? Não tem cabimento. Vocês já viram isso? É bem comum. Ou ao contrário, meu Deus, o que aquele homem viu naquela mulher? Ele está indo de cada vez pior.
ela está botando ele sem dinheiro, ela está acabando com ele. Por quê? Porque há uma feitiçaria, entrou através do pecado na vida de um e de outro, e vai destruir, vai acabar. E nós vamos ver isso pela palavra de Deus agora. Vamos ver isso pela palavra de Deus. Nós vamos abrir em Provérbios 7. Provérbios 7. Vocês vão ver o que é o espírito de encantamento. Deixa eu ver, tem uma aguinha aqui? Eu acho que tem, né? Provérbios 7. Eu vou ler com vocês. Eu vi que isso causou bastante, né? Todo mundo já ouviu falar de um caso assim. Mas hoje eu quero dizer para você, se tem alguma pessoa nessa situação aqui, hoje Deus vai te libertar dessa situação. Em nome do Senhor Jesus. Se tem alguma pessoa presa numa situação que o diabo quer te destruir, que você não consegue sair de um relacionamento, hoje você vai sair dessa situação. E para dessa história, eu vou orar para ele se converter, eu vou orar para ele se converter. Meu amigo, segue em frente, que se for de Deus, ele vai se converter. Mas numa mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada e irrequieta, não paravam em sua casa os seus pés. E foi para fora, e depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos. Chegou-se para ele e o beijou com face impudente e lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Eu quero mostrar o seguinte, depois nós vamos ver também em Juízes. Quem foi enviado para destruir a sua vida não vai desistir de você até que você caia no buraco. O diabo não vai destruir. Se ele foi enviado para matar você, ele vai até o final. E cabe a você pedir perdão dos seus pecados e sair dessa situação e se agarrar em Deus. Porque é isso que está dizendo aqui, que o espírito de sedução não vai deixar você. E no versículo 16 diz o seguinte: já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavadas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Tá? Vamos lá para o versículo 22. E ele logo a segue como boi, olha isso, que vai para o matadouro. Gente, está na Bíblia. E como vai o insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que está armado contra a sua vida. Lá no versículo 26 diz o seguinte: porque há muitos feridos derrubou. Eu fui derrubada, mas eu não fui morta. E muitíssimos que por causa dela foram o quê? Mortos. Estamos falando aqui do encantamento, do espírito de sedução. A sua casa é caminho do inferno que desce para as câmaras da morte. É isso que o encantamento faz. Ele vai levar para a morte. E quando eu estava me preparando para pregar, Deus me disse que tem muitas pessoas, tem algumas mulheres aqui dentro que estão presas por Satanás em relacionamentos de destruição. Mas hoje é o dia do Senhor libertar você. Hoje é o dia de você vir, de você pedir a sua libertação. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o que Jesus veio? Para nos dar vida, e vida em abundância. E não existe encantamento, não existe obra de feitiçaria, não existe nada que o poder de Deus não possa derrubar, que nada que o poder de Deus não possa fazer. Amém? Nada que o poder de Deus não possa fazer. E lá em Juízes, quando você vai ler a história de Sansão, só para vocês entenderem, Sansão, primeiro, a porta na vida de Sansão foi porque lá em Juízes 14, ele casa com a sua primeira mulher, que não era uma mulher de agrado da sua família. E ele vai e casa. Ali ele foi rebelde. A rebelião é uma das grandes portas na vida de uma pessoa, por dores, por várias coisas da alma, que entra esse encantamento. Geralmente é no coração. Nós já falamos sobre rejeição aqui. Geralmente é no coração. Mas lá em Juízes 16, ele mostra como ele foi encantado por Dalila. Dalila foi insistente até ele contar o voto que ele tinha feito com Deus. Ela foi até ele cair. Mas quando que ele venceu? Infelizmente ele morre no final, né? Mas ele venceu quando ele se arrependeu dos seus pecados. E diz o versículo em Juízes 16, que ele matou mais inimigos na sua morte do que em vida. Porque ainda assim Deus foi pelo povo de Israel.
Amém? Então aquele espírito de sedução, aquele espírito que entrou na vida dele, que é o mesmo que fala em Provérbios 7, esse espírito de sedução, ele destrói a vida de uma pessoa. Ele destrói a vida de uma pessoa. Nós já falamos aqui sobre rejeição. A rejeição também leva, tá? Quando não curada, uma mulher viver de namorado e namorado, namorado e namorado, namorado e namorado, casamento e casamento, e o homem também. A rejeição também, ela leva a isso. Junta os demônios, imagina como é que fica isso. Mas o Senhor está aqui hoje para tirar você. Eu vejo pessoas em prisões aqui, mas Deus está aqui hoje para tirar você dessa prisão. Amém? Deus está aqui hoje para mudar a história da sua família. Se até hoje na sua família tinha uma quantidade enorme de divórcios, a partir de hoje não vai ter mais. Se até hoje havia destruição na sua casa, eu quero que vocês entendam que quando há briga numa família, mesmo numa família cristã, não significa que um casal tem que concordar em tudo. Vocês não são iguais. Mas eu falo quando há briga, quando há divisão. Quando você vê isso entrando na sua casa, mande ir embora. Porque se você abrir a porta e não se posicionar, é uma destruição. Outra coisa, eu e meu marido, a gente sempre quando ministra com casais, a gente fala, um ensinamento, casais, orem juntos. Ah, eu não consigo, não sei, peguem alguma coisa, orem juntos 5 minutos por dia. Porque é Deus no meio, é o cordão de 3 dobras. E vocês vão atingir uma unidade espiritual, porque o casamento ele começa no mundo espiritual. O casamento ele começa no mundo espiritual. O sexo é só uma consequência. Então, se você começar a orar com a sua esposa, você vai ter grandes vitórias na sua vida. Grandes vitórias. Eu e meu marido, muitas vezes, a gente parava e orava por situações até que nós discordávamos. Mas Deus nos respondia. E isso nos deu o que? Sempre mais unidade espiritual. Sabe aquela coisa, nossa, eu estava pensando a mesma coisa que você pensou? Isso é espiritual, gente. Às vezes você olha para um casal, nossa, eu queria ser como ele. Perdão é a base do casamento. Não significa que de vez em quando você não vai falar uma palavra dura, alguma coisa. Mas peça perdão. Peça perdão. Não deixe o diabo entrar na sua casa. Não deixe o diabo entrar na sua casa. Deus me mostrou que tinha muitas famílias aqui que estão enfrentando luta. Mulheres com seus maridos. Principalmente mulheres com seus maridos. Liberem perdão. Liberem perdão. Entreguem nas mãos do Senhor. Não deixe de servir ao Senhor por causa de problemas na sua casa. Pelo contrário, busque, jejue, seja fiel, o Senhor vai te responder. Amém? Eu precisava trazer isso, porque é um problema muito sério, isso tem destruído. E se o diabo destruir as famílias, vai destruir a igreja. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja. Então essa igreja aqui, que está aqui na Avenida Fátima 500, vai se levantar forte, em nome do Senhor Jesus. Essa igreja aqui, o diabo vai ter que correr, ele vai chegar na esquina e vai dizer, não, contra aquele povo, eu não posso fazer nada. Contra aquele povo, eu não posso, porque eles oram, eles jejuam, eles pedem perdão dos seus pecados. Amém? E eu tenho uma coisa para dizer para vocês, muito forte também, que eu não poderia deixar de falar sobre esse texto, que é João 8, versículo 1 a 11, que fala sobre a mulher adúltera. Vamos abrir. João 8. Amém, Jesus. Deus quer restaurar casamentos aqui. Tem pessoas que vieram para o culto brigadas hoje, Deus está me mostrando. Mas Deus quer restaurar esses casamentos. Deus quer tirar todo espírito de divisão, todo espírito que tem briga dentro de casa. Tudo que o diabo quer é briga dentro de casa. Deus vai mudar isso na sua casa hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se até a casa do seu pai e da sua mãe foi assim, a partir de hoje não vai ser mais na sua casa. Amém? E eu não trago tudo isso para vocês, para condenar vocês. Porque ali em Oséias, Deus, ali é bem claro que nós erramos, por quê? Por falta de conhecimento. Eu trago isso para vocês entenderem como é que funciona no mundo espiritual. No mundo espiritual, nada passa impune. Tudo fica. O pecado de 10, 15 anos fica ali, até que você peça perdão daquele pecado. Então, às vezes, também, o Espírito Santo está me lembrando agora, às vezes um homem adulterou lá atrás, nunca confessou.
continuou com a esposa, mas aquele pecado está ali. E tem uma legalidade na vida dele, se ele não pedir perdão e não confessar. Ah, mas o que vai ser? Tire essa legalidade de Satanás, porque quando Satanás sabe que você não pediu perdão, sabe que tem uma porta aberta, e ele vai deixar para agir na hora exata. Não aparece às vezes, depois de muitos anos, um filho que ninguém sabe, não é muito comum, e às vezes destrói um casamento. Por quê? Porque não foi confessado, não foi falado. Gente, eu estou falando de coisas práticas aqui. Nós temos que ser práticos pela palavra de Deus. Nós temos que trazer o mundo espiritual para o mundo natural. Amém? Mas aqui em João fala o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu põe o que dizes? Até hoje, viu? Os muçulmanos apedrejam os adúlteros. Até hoje. Não é antigamente. Nos países árabes, ainda, se você pega em adultério, principalmente mulher, é apedrejado. Até a morte. E essa era a lei. E daí, o que diz ali, ó? E isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que entre vós esteja sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Ou seja, eu não vim trazer essa palavra aqui para vocês hoje, num sábado, num feriado, num 7 de setembro, que você saiu de casa, com chuva, veio na igreja. Não vim trazer aqui para acusar você. Eu vim trazer aqui uma palavra de boas novas, porque eu sei, e eu atendo semanalmente, eu e a Kátia atendemos uma quantidade enorme de casais, se matando, se brigando, que vem na igreja às vezes, que tu não sabe mais o que fazer, ou que não consegue entender o mundo espiritual, a respeito de um casamento, a respeito de um papel. E Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. E diz aqui, ó, e tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isto, redarguidos de consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peque mais. Vai e não peque mais. Então hoje, se você consegue identificar na sua família essa maldição, se você consegue identificar na sua vida, se você tem pecados nessa área, hoje é o dia de você pedir perdão para os pecados. Ninguém está aqui acusando ninguém, mas eu quero te dizer o que Jesus disse aqui: vai e não peque mais. Hoje o Espírito Santo está trazendo conhecimento, entendimento para vocês. E no momento que você pedir perdão, você vai e não vai pecar mais, porque você vai trazer a luz. E quando há luz, o diabo não pode mais te acusar. Quando Jesus entra, o diabo tem que sair da sua vida. Eu tenho falado isso nas outras noites que eu vim aqui. Quando Jesus entra, o diabo vai ter que sair. Os demônios só estão atuando na sua vida porque o pecado não foi confessado. Quando você confessa, o diabo não pode voltar. Quando você muda de vida, meu irmão, se te faz pecar, sai. Se o futebol, eu vou ter que falar isso, o Espírito Santo está mandando, viu? Se o futebol de domingo te faz pecar, se você vai lá e só fica ouvindo bobagem, não vai mais. Se você não consegue não cair naquelas tentações, não vai mais. Se a internet te faz pecar, te faz cair em pornografia, retira a internet. Se o olho te faz pecar, a Bíblia manda arrancar o olho. Ou você vai amar mais a Deus do que o pecado. Aí fica difícil orarmos para que você seja abençoado. Porque fala ali na palavra de Deus, nós lemos aqui. Se você for fiel a Deus, não tem como você ser um derrotado. Você pode passar por aflições, mas você vai vencer.
Amém? Você vai vencer. E eu sempre digo isso, se eu venci todas as coisas que eu passei na minha vida, você também vai vencer. E não foram poucas. Eu venci um encantamento, foi uma luta de muito tempo. Eu já não tinha mais nada a ver com aquela situação, mas o diabo me rondava, o diabo estava atrás de mim. Ele queria só me matar. Só. E eu fui lutando, até que um dia aquilo, você vai orar igual. E nós vamos tirar a legalidade de Satanás sobre a sua vida e a sua família. Um coração contrito não tem, o diabo tem que sair. Um coração que se arrepende, o diabo vai ter que largar a sua família. Amém? Não tem para o diabo. Isso é libertação, irmãos. Isso é libertação. Libertação é confissão de pecados e mudança de vida. Em nome do Senhor Jesus. Deus quer levantar uma igreja forte aqui. Uma igreja limpa. Uma igreja que vai se expandir, mas uma igreja santificada. Uma igreja cheia do poder de Deus. É isso que Deus tem para essa igreja que se reúne nesse lugar. Amém? E nós vamos fazer essa oração hoje aqui. E depois que nós fizermos esta oração, eu quero chamar na frente, depois que nós orarmos, nós vamos ficar todo mundo em pé agora. Todo mundo em pé. Depois que nós fizermos esta oração de renúncia, eu quero chamar na frente somente, não precisam ter vergonha, somente aquelas pessoas que tem dificuldades no seu casamento, que tem dificuldades na sua vida emocional, que enxergam esse buraco, que tem vivido um casamento, mas um casamento de discórdias, um casamento de briga, um casamento que não há paz. Hoje eu quero profetizar paz nos lares aqui, paz, que mesmo na falta do pão, que mesmo na dificuldade, que haja paz, porque quando um casal se ajoelha junto para buscar a falta do pão, a falta do dinheiro, principalmente o maior número de divórcios é quando falta o dinheiro, meu irmão. Quando falta o dinheiro, vai alguém querer achar culpado. A culpada é você. O culpado é você. Não. Se ajoelhem, peçam perdão dos seus pecados e busquem a solução de Deus. Não tem ninguém culpado. O diabo vai querer destruir o seu casamento por causa da falta de dinheiro. E Deus está me dizendo que tem uma pessoa pela internet que está com o casamento praticamente acabado. Eu quero dizer agora, em nome do Senhor Jesus, que Deus está entrando na sua casa agora. Essa mulher tem orado e pedido para o Senhor Jesus uma solução para o seu casamento. Pois eu quero te dizer que o teu marido vai se converter. Eu não sei quem você é, mas a Deus está ouvindo a sua oração. Permaneça só mais um pouquinho. O Senhor vai ser fiel na tua casa. O Senhor tem visto a tua oração. Deus me mostra, inclusive, a fisionomia dessa mulher. O Senhor está entrando na tua casa hoje. E a provisão vai entrar também na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, todo mundo junto, tá? Diante de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, diante da igreja representada aqui, diante dos principados e das potestades, eu peço perdão ao Senhor Jesus Cristo por todos os pecados de sedução, de lascívia, de sensualismo, de pensamentos impuros, fornicação, prostituição, adultério, pornografia, orgia sexual, libertinagem, masturbação. Eu peço perdão hoje por todo estupro, pedofilia e todo tipo de sexo ilícito. Eu coloco hoje todos esses pecados sobre a cruz de Cristo e eu recebo hoje o perdão sobre esses pecados. Passa o teu sangue hoje, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha vida sexual, sobre o meu casamento, em nome do Senhor Jesus.